Como está Andreas Albert, irmão de Susanne von Richthofen? Andreas Albert von Richthofen tinha 15 anos na época em que os pais foram assassinados com a ajuda de sua irmã, Susanne von Richthofen. O lançamento dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais reacendeu a curiosidade da população sobre como estão as pessoas envolvidas no crime que chocou o Brasil no dia 31 de outubro de 2002, quando os pais de Susanne von Richthofen foram mortos a mando da própria filha pelo seu namorado, Daniel Cravinhos, e seu cunhado, Christian Cravinhos. Além de Susanne, o engenheiro Manfred e a psiquiatra Marisia deixaram um outro filho, Andreas Albert von Richthofen, que na época do crime tinha 15 anos. Onde estava Andreas no dia do crime? Na noite do crime, Andreas foi levado por Daniel e Susanne para um cybercafé em Campo Belo, um bairro nobre da zona sul de São Paulo. Enquanto estava no local, sua irmã, com a ajuda do namorado e do cunhado, colocaram em prática o perverso crime. Manfred e Marisia foram brutalmente assassinados com golpes de barras de ferro na cabeça enquanto dormiam em sua mansão na rua Zacarias Góes, no Brooklyn, zona sul de São Paulo. A mulher ainda foi asfixiada com uma toalha e um saco plástico. Daniel e Christian Cravinhos alegaram que tamparam os rostos das vítimas para evitar que Andreas visse a cena. Após o crime, Daniel e Susanne deixaram Christian próximo à casa da avó, onde ele morava, e seguiram para um motel, onde passaram algumas horas no local e, na volta, pegaram Andreas no cybercafé. De volta para casa, Susana e Andreas perceberam que a porta de casa estava aberta e o imóvel revirado, mas não subiram ao quarto dos pais. Susanne acionou a polícia após ligar para Daniel. O policial militar que atendeu à ocorrência só informou sobre a morte do casal quando o namorado da jovem chegou. Foi ele, inclusive, quem contou a Andreas sobre o crime. O que aconteceu com Andreas? Após o crime, Andreas Albert von Richthofen passou a viver com a avó, Lourdes Maganani Abdala, e do tio, o ginecologista Miguel Abdala Neto, e passou a viver protegido contra o assédio da população em geral e da mídia. Em 2005, o jovem foi aprovado no vestibular de farmácia e bioquímica da USP, em terceiro lugar, além de outras 4 faculdades, entre elas medicina na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Andreas só falou publicamente sobre o assassinato dos pais em 2015, quando entregou uma carta para um repórter da Rádio Estadão. Na carta, ele disse apenas que compartilhava a raiva e a indignação contra os 3 assassinos. Veja a carta completa. Em nome do excelente trabalho do qual o senhor participou, ao condenar a minha irmã, Susanne Louise von Richthofen, e aos irmãos Christian e Daniel Cravinhos, e também de toda a sua história na justiça brasileira, que me sinto compelido a abordá-lo. Escrevo-lhe esta mensagem por vias igualmente públicas, às quais o senhor se vale para comentar o caso da minha família. Entendo que sua raiva e indignação para com estes 3 assassinos seja imensa, e muito da sociedade compartilha esse sentimento. E eu também. É nojento. Encare da perspectiva existencialista.
No entanto, observo que o senhor faz diversos apontamentos referindo a um suposto esquema de corrupção, do qual meu pai, Manfred Albert von Richthofen, teria participado e cujos resultados seriam contas no exterior em enormes montantes. Gostaria que o senhor esclarecesse essa situação. Se há contas no exterior, que o senhor apresente as provas. Mostre quais são e aonde estão, pois eu também quero saber, e entendo que sua posição e prestígio o capacitam plenamente para tal. Mas que se isso não passar de boatos maliciosos e não existirem provas, que o senhor se retrate e se cale a esse respeito, para não permitir que a baixeza e crueldade deste crime manche erroneamente a reputação de pessoas que nem aqui mais estão para se defender. Meus pais, Manfred Albert e Marisia von Richthofen. O desejo de Andreas, na época, era sair do país e mudar de sobrenome, para que finalmente pudesse fugir dos olhares culpabilizadores. A vontade, contudo, nunca foi concretizada. O único herdeiro da família Richthofen precisa, desde então, lidar com a tristeza, o luto e o crime em sua história. Em 2017, quando tinha 29 anos, Andreas Albert von Richthofen foi detido após invadir algumas casas em São Paulo. Ao ser abordado pela polícia, dizia frases desconexas. Não foi violento, parecia assustado, mas não revelou sua identidade. Ele só foi reconhecido como irmão de Suzane no Hospital Municipal do Campo Limpo, para o qual foi levado. Usuário de álcool e maconha, ele foi levado para uma clínica especializada na recuperação de usuários de drogas e conveniada com o SUS. Imóvel penhorado. Em junho deste ano, a Justiça de São Paulo determinou a penhora de um imóvel pertencente a Andreas von Richthofen, que foi recebido de herança dos pais. O imóvel penhorado tem valor venal de R$ 676 mil, contando o terreno, e de R$ 977 mil, somando a construção do imóvel. Andreas recebeu a casa, construída em 1985, no Ibirapuera, em maio de 2008, da partilha de bens deixados por Manfred von Richthofen e Marisia von Richthofen.